Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos que eu vou fazer falando como foi a minha trajetória na medicina. Eu vou contar tudo pra vocês, como foi o antes, o durante e o depois da minha faculdade. Então vamos lá? Vem saber como é que foi. Roda a vinheta! Oi, gente! Que coisa mais difícil na vida de uma pessoa, aquela fase de adolescência, pré-vida adulta, onde você tem que decidir qual a sua profissão, qual a profissão que você vai exercer pelo resto da sua vida, qual a sua vocação. E aí tem gente que faz teste vocacional. E como é que você vai fazer para passar no vestibular, para entrar na faculdade? Ô, fase difícil, né, gente? Então, eu passei por isso também. Na verdade, com relação à fase de vocação, eu não tive tanta dúvida. Eu sempre quis ser médica mesmo, desde criança. Minha mãe conta que eu sempre dizia que queria ser médica. Quando eu ia nas consultas, eu já entrava no consultório falando pro doutor que eu queria fazer medicina também, desde criancinha. Brincava de fazer diagnóstico quando eu era adolescente. Então, essa parte vocacional meio que foi, sei lá, bem espontânea. E na verdade, assim, eu não queria ser médica só para ajudar as pessoas. Na verdade, ajudar as pessoas faz parte da profissão, mas não só para ajudar as pessoas e não por status, porque na verdade existe a ideia de um status que é meio duvidoso, porque na verdade os profissionais são desrespeitados, os profissionais não são valorizados, os profissionais passam por uma rotina de carga horária, diária. Então esse status fica meio que um pseudo-status. E não era em busca disso que eu tava também. Eu sempre fui muito curiosa com relação ao funcionamento do corpo humano. Eu queria entender cada mecanismo. Eu sempre achei o corpo humano uma máquina, assim, fantástica, onde em milésimos de segundo ocorrem várias reações ao mesmo tempo. E eu queria saber isso, eu queria entender. Eu sempre fui muito curiosa com relação a isso. E no colégio eu sempre ia muito bem na parte de biologia e também eu ia, assim, relativamente bem. Durante o ensino fundamental, eu sempre estudei em escola particular. Os meus pais fizeram um esforço de pagar uma mensalidade em escola particular. Porém, quando chegou na hora crucial, que é o ensino médio, que te dá uma base boa para o vestibular, os meus pais não tiveram mais condições de pagar. E eu tive que terminar os estudos numa escola pública. E isso, no futuro, acabou me beneficiando. Mas naquele momento eu não sabia. E eu fiquei arrasada quando eu tive que sair da escola particular e ir para a escola pública. Mas eu fui, estudei e eu não tinha noção nenhuma do que era o período pré-vestibular. Na verdade, eu achava que o vestibular era o quê? Uma prova um pouquinho mais elaborada, que eu teria que estudar um pouco mais, mas que como eu ia bem nas provas do colégio, também iria bem no vestibular. Eu achava que era tipo um ritual de passagem. E não é bem assim. Depois que eu terminei o colegial, eu já tinha o foco de ir atrás de um cursinho pré-vestibular. E eu fui. Só que eu fui atrás de um cursinho mais acessível, que era o que os meus pais podiam pagar naquele momento. E aí, frequentando durante um ano esse cursinho, eu percebi que o meu ensino médio em escola pública tinha sido muito fraco, que eu estava defasada em várias matérias, que eu ia ter que estudar muito para correr atrás, muito para atingir o meu objetivo de passar no vestibular de medicina. E mais, eu comecei a me perguntar onde estavam os meus concorrentes. Onde é que estavam as pessoas que prestavam medicina? Elas não estavam nesse cursinho mais acessível que eu estava fazendo. E eu falei, não, eu tenho que buscar onde essas pessoas estão estudando. Eu tenho que estudar da mesma forma que elas. E nessa época,
eu frequentava visitas guiadas nas faculdades de medicina. A faculdade de medicina da USP, naquela época, não sei se oferece até hoje, mas naquela época oferecia visitas com guia. Os próprios alunos da faculdade se disponibilizavam a ir lá um dia e servir de guia. E aí a gente conhecia a sala de anatomia, conhecia vários laboratórios e aquilo, né, nossa, brilhava os olhos. Ah, eu quero vir pra cá, eu quero estudar aqui. E das minhas amigas, só eu tava prestando medicina. E eu fui frequentar uma dessas visitas e eu fui sozinha, num domingo de manhã, me lembro até hoje. E aí tinha um grupinho de outras meninas que eu não conhecia. E na hora do intervalo elas estavam conversando entre elas que só quem tinha estudado nos melhores colégios de São Paulo, seria o colégio A, B ou C, que são colégios caros e que são colégios que já são focados para o vestibular. Só essas pessoas conseguiriam entrar na USP. E aí eu saí de lá arrasada. Eu pensei, meu Deus, elas têm razão. Eu nunca vou conseguir, sabe? Eu fiquei me sentindo muito mal. Mas falei, não, eu vou ter que dar um jeito. É aquela história, né? É o incentivo que eu busco passar para vocês aqui no canal. A vida fecha uma porta, você vai e abre uma janela. E eu precisava abrir mais uma janela. E aí eu fui atrás dos melhores cursinhos. Já que eu não tinha estudado na melhor escola, eu ia atrás do melhor cursinho e comecei a buscar. E aqui em São Paulo existem alguns cursinhos que são conceituados, inclusive adolescentes vêm de outras cidades, de outros estados para fazerem esses cursinhos aqui. E aí, obviamente, eram mais caros. E aí eu fui atrás de bolsa de estudo. Ia lá, prestava a prova. Eu não me lembro se eu consegui 25% ou 50% na época. Mas foi uma bolsa em que a minha mãe precisava pagar R$250 por mês. E esses R$250 já era super pesado para minha mãe, coitada. Mas ela pagava e eu não podia trabalhar. Porque nessa fase da vida é muito difícil. Você tem que se dedicar integralmente ao estudo. E eu ia pro cursinho de manhã, me trancava na sala de estudo, ficava lá devorando livro. À tarde tinha um curso mais específico para quem estava prestando medicina e à noite tinha as aulas normais de matemática, física, química, literatura para quem estava prestando o vestibular em geral. E o vestibular, seja para medicina, seja para qualquer outra profissão, é muito concorrido. É uma fase da vida muito massacrante. E aí, nesse ano que eu fiz o segundo cursinho, né, já era o meu segundo ano, a gente nunca acha que a gente atinge o nosso limite de estudo. A gente sempre fica com aquela sensação de que, eu poderia ter estudado um pouco mais. Mas nesse ano, se eu não cheguei no meu limite, eu cheguei muito perto do meu limite, sabe? Eu estudava demais. Eu me isolei dos meus amigos, eu não tinha mais vida social. Os meus amigos eram aqueles que estavam passando pelo mesmo momento que eu no cursinho. Os meus outros amigos que não estavam vivendo isso, as meninas do balé, as meninas do colégio, falavam, por que você não presta outra coisa? Presta uma coisa mais fácil, presta outro curso, menos concorrido. E eu falava, não, eu quero medicina. E aí eu fui, assim, surtando até, eu desenvolvi várias técnicas de estudo, inclusive uma delas eu uso até hoje, que é estudar escrevendo. Isso, técnica de estudo, cada um tem a sua. Mas a minha era essa. Eu tinha a sensação de que eu só ia conseguir memorizar tanta informação se eu lesse, grifasse e escrevesse, fizesse um resumo daquela matéria. E aí, quando eu ia revisar a matéria, eu já pegava do resumo que eu tinha feito, que seriam os pontos altos de determinada matéria. E outra coisa que eu fazia também era escrever macetes, regras, fórmulas em cartolinas. E aí eu colei no meu quarto inteiro. Porque todas as vezes que eu estivesse no quarto fazendo qualquer atividade, penteando o cabelo,
eu ia ter aquela memória visual de alguma fórmula, de algum autor literário, de algum trecho de livro, alguma coisa que eu poderia puxar da minha memória visual na hora da prova. Isso me ajudou um pouco também. E aí, eu cheguei perto do meu limite, mas não deu certo mais uma vez. Eu continuei não passando nas provas. Gente, eu me lembro que teve uma noite que eu corrigi a prova da FUVEST e eu não tinha ido para a segunda fase da FUVEST. Eu acho que eu passei a noite inteira chorando. A noite inteirinha chorando. É um balde de água fria, é uma sensação muito ruim quando você acha que você chegou no seu limite e você fala, e aí? Eu dei o máximo de mim e agora? O que vai ser? E aí era assim, chora a noite inteira. No dia seguinte, bola pra frente. Vamos continuar. E eu já tava bem desanimada, porque, na verdade, a vida de um vestibulando, ela anda com ponto de interrogação na frente. Não é verdade? Porque assim, o vestibulando pensa, se eu não passar, o que vai ser de mim no ano seguinte? Não é? Na verdade, eu pensava, eu já tenho 18 anos, já sou adulta, minha mãe já tá se matando pra pagar o cursinho pra mim. Teve uma vez que eu liguei pra minha mãe e ela falou que a luz da minha casa tava cortada, porque na mesma data vencia a conta de luz. Na verdade, já devia estar atrasada, né, por conta do corte. E na mesma data vencia o cursinho. E ela optou em pagar o boleto do cursinho, para não deixar de frequentar o cursinho. E aí, como que fazia, entendeu? Eu tinha vontade de trabalhar, mas aí eu sabia que se eu fosse partir para um mercado de trabalho, assim, qualquer profissão, qualquer mercado de trabalho, eu poderia me envolver e não ia conseguir retomar os estudos depois. Ou, eu faço mais um ano de cursinho, ou eu presto outro curso. Era muito difícil, sabe? Sem falar nas inscrições da prova, são muitas provas e as inscrições são caras. E o que eu fazia, gente, para conseguir prestar todas as provas? Eu buscava isenção. Todas as provas têm o edital com data para isenção se você declara que você não tem condição para pagar a inscrição. E eu ia atrás de todos os editais, pegava todas as isenções possíveis e imagináveis para conseguir prestar as provas. E eu já estava nessa fase, meio que capengando, quando surgiu um projeto do MEC, em parceria com o governo federal, chamado ProUni, onde eles forneciam, que é o ProUni que todo mundo conhece hoje, que é super famoso e super concorrido hoje. Eu peguei o primeiro ano de ProUni, que foi quando ele surgiu. Ninguém sabia direito o que era. Eu acho que o MEC me localizou pela inscrição do Enem. E eu recebi uma carta falando, inscreva-se no ProUni. E eu não sabia direito o que era. Depois eu entendi que era uma bolsa, que a faculdade particular ia receber uma isenção de impostos em troca da bolsa de estudos. E aí eu falei, eu não quero mais não passar. Eu não quero mais ser reprovada. E assim, da mesma forma que eu tinha curiosidade de conhecer o funcionamento do corpo humano, eu tinha curiosidade em conhecer a mente humana. Mas era uma curiosidade bem mais distante. Ou seja, psicologia era a minha segunda opção, bem mais distante. E aí eu resolvi prestar, porque eu tracei um plano B na minha cabeça. Olha o meu plano B. Era assim, já que eu não consigo passar na faculdade estadual de medicina, nem federal, eu não tenho dinheiro para pagar particular agora. Então eu passo na faculdade de psicologia, faço 5 anos de psicologia, viro psicóloga, começo a trabalhar como psicóloga e aí eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade de medicina. Ó, que legal? Parece fácil, né? Só que não. Então aí eu falei, eu vou tentar. Me inscrevi em psicologia e com a nota que eu tinha tirado no Enem naquele ano eu consegui. Belezinha, virei universitária, coloca um selinho aí. Consegui. Ai, que felicidade. Comecei naquela vida de universitária, meio frustradinha. Todo mundo na minha turma de psicologia sabia. No primeiro dia de aula, por que você está aqui? Qual a sua vocação para psicologia? Nenhuma.
Eu só tô aqui porque eu não passei no vestibular de medicina. Gente, eu precisava ser sincera. Eu falei isso no meio da turma inteira de psicólogos. E continuei fazendo o curso. Achei interessante. Tive aquele contato básico com todas as bases, né, da psicologia. E aí eu pensei, já que eu tentei esse ano, por que eu não tento mais uma vez esse tal de ProUni, né? E aí lá fui eu. Vamos lá, vamos prestar. Me inscrevi, eu nem sabia se o governo federal, se o MEC iam permitir que uma pessoa que já tinha bolsa, tivesse outra, transferisse a bolsa, sei lá. Falei, vou tentar. E fui. Um dia antes da prova do Enem, eu fui pra balada. E aí eu cheguei em casa e fui dormir. E aí eu falei, eu já tô fazendo psicologia mesmo, eu já tenho aquela minha meta, que é ser psicóloga, depois eu pago a faculdade de medicina. Então, eu vou dormir, né? Só que não. Eis que a senhorinha bateu lá no quarto. Ei, mocinha, você não tem uma prova hoje? Então levanta e vai fazer. Levanta essa carcaça daí, hora de ir pra escola. Pra ver como é importante o incentivo da família, dos pais nesse momento. Lá fui eu, meio que obrigada, fiz a prova do Enem. E assim, surpreendentemente, eu fui muito bem na prova desse ano. Pra vocês verem, né, como a pressão, o emocional pesa muito nessas provas. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Quando eu tava ali tensa, precisando passar, eu ia mal. E aí depois que baixou o estresse, eu já tava na faculdade meio que, se desse certo, ótimo. Mas se não desse certo, vida que segue, né? E aí eu fui bem de ressaca na prova. Tirei quase nota máxima na redação e assim, quase gabaritei várias questões. E consegui uma nota satisfatória para me inscrever para o ProUni em medicina. Passei na PUC de Campinas e na PUC de Sorocaba em medicina. Quando eu recebi essa carta, gente, não tem como descrever a sensação que eu tive no dia que eu cheguei em casa e tinha uma carta falando: você foi aprovada com bolsas de 100% no curso de medicina da PUC de Sorocaba. Assim, foi uma euforia. Não tem explicação. Meus pais não entenderam direito o que estava acontecendo. Meu pai falou, ela vai para outra cidade. Minha mãe falava, ela vai. A gente não sabe como, mas ela vai. E assim, foi uma sensação de... eu consegui... É uma sensação assim que vale muito a pena. E que você que tá aí do outro lado, que tá passando por isso, mesmo que você tenha condição, que você tenha feito um bom colégio, tenha feito um bom cursinho, agradeça muito por isso e use todas as suas ferramentas para que você vá bem nas provas, mas você também não deixa de sofrer essa pressão, de sofrer essa angústia, de sofrer essa ansiedade. E você também merece o incentivo de não desistir. E a pessoa que estudou em escola pública, que tem que garimpar um pouquinho mais, que sabe que tá um pouco defasado no conhecimento, que não deveria, né? Deveria ter uma educação igual para todo mundo, com condições iguais para todo mundo competir. Mas vai lá, estuda. E assim, gente... vale a pena mudar de cidade? Vale a pena mudar de cidade, de estado, de país. Tem um monte de gente que vai estudar medicina em outro país. Eu não tenho muito contato com esse esquema. Eu, na verdade, nem me passava pela cabeça sair do país, porque eu também não tinha dinheiro para ir, eu não teria condição nenhuma para ir. Mas eu acho que, assim, tudo vale a pena para você não se frustrar, para você não ter uma profissão em que você não se sinta bem, para você conseguir alcançar o seu objetivo. Ufa. E vocês acham que foi difícil até aqui? Então espero o próximo vídeo para eu contar como é que foi durante a faculdade. Mas por hoje chega, gente, senão o vídeo fica muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários. Coloca aí o que vocês querem saber mais. Eu tô disposta a me abrir, a falar, a contar e a incentivar. É aquele princípio, se você quer, você pode. Um beijo, até o próximo vídeo. Nossa, ficou longo, né? 20 minutos. Tá bom meu cabelo? Você tá fumando?